Bom dia, igreja, graça e paz. E hoje, com a graça de Deus, temos a oportunidade de ouvir uma mensagem com o nosso Bispo Ribeiro, que está aqui nos visitando, nos dando este apoio, a sua esposa, a pastora Renilde. Desde já, muito obrigado pelo apoio. Pode vir aqui, Bispo Ribeiro. Bispo Ribeiro é pastor da igreja em Batatais e é responsável pela região lá, que vai avançar no nome de Jesus. Amém. Seja bem-vindo, a palavra é sua, fica à vontade. Amém? Graça e paz, amém? Não ouvi, graça e paz, amém? É bom que nós estamos reunidos aqui nesta manhã, porque eu sei que Deus sabe todas as coisas, e por isso que Ele me trouxe aqui. Posso ouvir um glória a Deus? O povo de Deus tem que ser um povo mais alegre, independente das circunstâncias e das situações. Eu me lembro que um momento difícil eu vivi lá em Batatais, e alguém chegou perto de mim e trouxe sobre a minha vida uma palavra profética. Quando um soldado na guerra, todas as guerras, iam ali na frente um soldado com a bandeira. E quando aquele soldado era morto, alguém rapidamente tinha que pegar aquela bandeira e continuar com ela erguida, levantada, para que o exército pudesse continuar firme guerreando. Assim é a nossa vida. Muitas vezes parece que a bandeira está caindo, mas é hora de você levantá-la e entender que o Senhor está no controle e que Ele vai fazer com que você vença todas as guerras em nome de Jesus. Receba. Amém? E eu tenho certeza que o Deus que com certeza falou com vocês nesses dias, quer continuar falando, trazendo conforto, trazendo paz. Mas eu quero trazer uma palavra, agora é momento de nós sermos abençoados através de uma palavra, um ensinamento, algo profético da parte de Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Colossenses, capítulo 1. Estamos juntos? Amém, irmãos? Glória a Deus. A Bíblia diz algo interessante, e por sinal gosto de pregar muito sobre as cartas paulinas, porque as cartas nada mais eram direcionadas às igrejas, ensinamentos, exortações, princípios que eles tinham que ter de prática, de mudança. Então, essas cartas, mesmo sendo para esta época, quando a lemos e trazemos para nós uma meditação, nada mais justo do que buscarmos nela conserto, transformação, coisas que a gente precisa mudar, coisas que a gente precisa se transformar nesses conhecimentos para que haja uma transformação. Olha que interessante, o versículo 9 do capítulo 1 de Colossenses. Esqueci de te falar, meu filho? Olha que diz a palavra de Deus. Por esta razão, Paulo diz aos Colossenses, capítulo 1, versículo 9. Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordei de pleno conhecimento da tua vontade, e em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Versículo 11, sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneo a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Curva a sua cabeça, eu quero fazer mais uma oração. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Obrigado por essa palavra, obrigado por essa manhã. Eu quero que o Senhor venha abrir os nossos olhos, a nossa mente, acima de tudo, o nosso coração e os nossos ouvidos. Que sejamos, ó Deus, ouvintes agora da sua palavra, e ela venha fazer a diferença na nossa vida, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Hoje eu quero compartilhar algo que Deus tem colocado no meu coração, que é viver do modo digno do Senhor. Há um propósito no coração de Deus, que não somente sejamos crentes, ou aceitamos a Jesus, ou fazemos parte de uma igreja,
ou se trata como uma religião, mas há um propósito de Deus que encontramos sim o Senhor Jesus, mas que a nossa vida seja de uma forma que agrada a Deus. O projeto de Deus para mim e para você é quando nós o aceitamos, que haja uma mudança, que haja uma transformação, que haja uma vida que literalmente agrada a Deus. É isso que Ele espera de nós, não só para a nossa salvação, mas acima de tudo, que as pessoas possam ver em nós como homens, como mulheres, jovens, adolescentes, crianças, que fazem a vontade de Deus e através das nossas atitudes, da nossa prática, da nossa vida com Deus, de uma forma digna, de uma forma que alegra o coração do Senhor, essas pessoas possam ser salvas, essas pessoas possam alcançar o Senhor. Afinal de contas, quando nós lemos 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, acima de tudo, o projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida, é que nós tenhamos uma vida digna de agradar a Deus, de alegrar o coração de Deus, diante de qualquer circunstância, diante de qualquer problema, diante de qualquer momento que nós vivemos difíceis, seja ele ou não, algo que com certeza alegra o coração de Deus. Por que o senhor está dizendo isso? Porque me chama a atenção a vida de Paulo. Afinal de contas, quando Paulo escreve essa carta aos Colossenses, se encontrava num cárcere, no corredor da morte, preso com corrente nos vossos pés, e o que me chama mais a atenção de Paulo, não poderíamos deixar de destacar, é que a oração que ele faz, aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 9, não era uma oração para salvá-lo, não era uma oração para tirá-lo daquele cárcere, não era uma oração para que ele recebesse algo, um milagre ali. A oração que ele fazia era para os colossenses, que eles permanecessem firmes na presença de Deus. Me chama a atenção este homem, porque ele era um intercessor. O verdadeiro intercessor, ele ora não só pela vida dele, não só pela família dele, não só por aqueles que estão próximos, mas o verdadeiro intercessor é aquele que ora por aqueles que ainda não viram face a face, nem os conhece, mas se prontifica como homem de Deus, como mulher de Deus, para ser um instrumento nas mãos do Senhor. Existe aqui alguém que tinha uma vida digna diante do Senhor. E me chama a atenção nesse texto, alguns tópicos que me chamam muita atenção, porque um dos propósitos de Paulo, principalmente no versículo 9, é que eles tivessem a cabeça sábia. E é o que falta nos dias de hoje para nós. Conhecer a vontade de Deus é vital para o crescimento espiritual. Quando nós lemos o versículo 9, ele fala assim, por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Paulo sempre ouvia falar. Paulo não estava com os colossenses, mas ele ouvia falar. Epáfras era aquele que vinha e trazia as notícias para Paulo, e quando essas notícias chegavam ao coração de Paulo, Paulo logo se prontificava para ser um instrumento de Deus para a vida daquelas pessoas. Então Paulo traz aqui esta oração, e ao mesmo tempo traz ensinamento a eles, para que eles se posicionassem, para que eles se colocassem com a sua cabeça sábia. Então, o que era essa cabeça sábia? Era conhecer a vontade de Deus, era entender, porque quando passasse por qualquer momentos difíceis, qualquer lutas, eles não se apoiassem no seu próprio entendimento, mas eles apoiassem na palavra de Deus. Se a gente for buscar a história dos colossenses, por sinal, era um povo muito rico, era um povo que tinha os linhos finos, os mais caros, as pastagens daquele lugar eram muito boas, e eles tinham ali uma boa renda. Mas havia um gnosticismo que estava tomando conta daquele povo e tentando fazer com que se reduzisse o cristianismo naquela cidade.
Então, aquelas pessoas, na realidade, o que Paulo queria é que elas não dessem ouvido ao que verdadeiramente estava sendo implantado no meio da igreja, estava sendo levado no meio da igreja. Ele queria que, através dessa oração, eles buscassem conhecimento de Deus, para no momento difícil da sua vida, seja qual ela que fosse, eles apoiassem na palavra de Deus e não deixassem se esmorecer e nem cair na fé. Hoje não é diferente. Nós vimos que muitas pessoas, mesmo dentro das igrejas, não vou falar da igreja, aqui não existe isso, amém? Mas mesmo dentro das igrejas, pessoas que se deixam se levar por palavras contrárias, por doutrinas contrárias, e deixam se levar e aí perdem a fé. Quando Paulo traz essa oração, e acima de tudo trazendo eles um entendimento, que ele fala, não cessamos de orar por vós, no versículo 9, e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. O que Paulo gostaria que eles tivessem? Conhecimento da palavra de Deus. Vamos na Bíblia, o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o princípio da verdadeira libertação, o princípio da verdadeira vida com Deus, é quando eu busco conhecimento da palavra. A palavra é que vai te dar base e vai fazer de você uma pessoa alicerçada. Pastor, mas o senhor não sabe o que está acontecendo comigo. Pastor, mas a minha vida está assim. Você precisa buscar na palavra. É Ele que vai te confortar, é Ele que vai te acalmar, é Ele que vai te levantar, é Ele que vai te dar força, é Ele que vai te sustentar, amém? Como disse aqui na palavra da oferta, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu quero que eu e você entendamos esse versículo. Deus é só pastor na minha vida e eu entendo que nada vai me faltar. É quando eu estou enfrentando uma circunstância difícil, quando as coisas não vão como eu gostaria que fosse. É quando eu olho para isso e falo assim, não importa, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Às vezes, ter na cabeceira da cama esse versículo, ter grudado na geladeira, colado no carro, é muito bom, mas eu quero viver ele. Eu quero viver ele, porque falar o Senhor é meu pastor é muito bom, mas eu quero ver no momento difícil. O salmista tinha uma convicção dentro dele, ele não falava simplesmente por falar, ele falava porque ele estava apoiado no Senhor. É isso que a gente precisa ter no nosso coração. O que Paulo queria com a igreja de Colossos é que eles deixassem aquele gnosticismo que estava tomando conta da igreja, estava tentando reduzi-lo ali, o cristianismo, e eles levantassem a vossa cabeça e não ficavam apoiados no que os outros estavam falando, no que os outros estavam ensinando, mas sim naquilo que a palavra de Deus estava ensinando. Para de ser esse crente que ouve tudo, menos a palavra. Para de ser essa pessoa que por alguém te falou alguma coisa, você já se deixa se levar. Vai na Bíblia. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É ela que vai mudar a sua vida. É ela que vai mudar a sua história. Creia nisso. Amém, irmãos? Estamos juntos? O problema é que muitas pessoas erram. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, errais por não examinar as Escrituras e conhecer ter nelas o quê? A vida eterna. Você quer vida eterna? Vai na Bíblia. Quer saber como você vai alcançar a vitória? Vai na Bíblia. É algo que nós precisamos aprender. Isso eu gostaria que você abrisse Provérbios, capítulo 3. Olha que interessante. Quando Salomão escreve aqui, Provérbios está logo depois de Salmos, o capítulo 3 está logo depois do 2, amém? Você pode dar tempo para você achar. Olha que interessante, eu quero ler aqui com você. Se deu tempo, amém? Se não deu, preste atenção. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e no teu coração guarda o quê? Os meus mandamentos. Para alcançarmos uma vida digna do Senhor, nós precisamos guardar os mandamentos. O que eu tenho visto de crente nos dias de hoje, eu digo crente, porque crente todo mundo é, amém, irmãos?
Crente todo mundo é, até o diabo é crente. Lembra de Tiago, capítulo 2, versículo 19? Além de crer, ele é mais do que muito crente. Além de crer, diz lá que ele treme. Mas o cristão é diferente. O cristão é aquele que guarda os mandamentos. Olha aqui, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Viver do modo digno do Senhor não é simplesmente fazer parte de uma igreja. Não é simplesmente aceitar Jesus, é necessário que nós buscamos esse conhecimento, porque só Cristo pode nos ajudar, mas quando a gente está apoiado na palavra de Deus, venha o que vier, passa o que passar, você fala, vai dar certo. Mas está difícil, pastor, é porque o senhor não está lá dentro de casa. Realmente, eu não estou lá dentro da sua casa. É porque o senhor não sabe como está o meu relacionamento. É como o senhor não sabe como está a minha vida lá no meu íntimo. Eu não sei, mas uma coisa eu sei, o Espírito Santo está. E quando você buscar esse entendimento dentro da palavra de Deus, por mais que seja difícil, por mais que as coisas não estão dando certo, Ele sempre vai te dar uma saída. Jeremias 29, 11, eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ninguém serve a Deus para dizer assim, não importa não, Deus, o que o Senhor me der está bom, para. Não, Senhor, fica tranquilo, eu não busco, irmão, não faça isso não. Se você tem esse pensamento, eu gostaria que você mudasse. Porque o pensamento de Deus para a sua vida não é você viver raso, lá embaixo, é lá em cima. Alguém lembra de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 13? A Bíblia fala que Ele vai te colocar como cabeça e não como cauda. Se Deus quer que eu seja cabeça, por que eu vou ser cauda? Sabe por que é cauda? Falta de conhecimento. O que Paulo queria com os colossenses é que eles tivessem a cabeça sábia. Posso ouvir um amém? Está doendo? Só um pouco, fica tranquilo. É importante que a gente entenda isso. A ênfase de Paulo está no conhecimento, não no sentimento. É conhecendo que, com certeza, nós vamos viver épocas que realmente a gente pode testificar que Deus é na nossa vida, que Deus está realizando, que Deus está fazendo, que Deus está multiplicando. Olha o que diz o versículo 2 de Provérbios. Porque Ele aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Versículo 3. Não te desampare a benignidade, a fidelidade, atas o pescoço, escreve na tábua do teu coração, e acharás graças e boa compreensão diante de Deus e dos homens. O versículo 5 de Provérbios 3, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Confia no Senhor. Confiar no Senhor é só pela palavra. Tem muita gente que diz, não, mas eu confio em Deus, Deus é comigo. Ele tem muita fé quando nada está acontecendo com ele. Às vezes a gente fala por alguém que está passando por uma luta, tenha fé, você crê, vai dar certo. É fácil falar para alguém ter fé. Eu quero ver o dia que você está passando por uma luta, por uma dificuldade, e ter a fé que você está falando para os outros. O que Deus quer que nós aprendamos nesta manhã é que se nós não estivermos apoiados na palavra de Deus, vai ser difícil superar os momentos difíceis. A fé é a firmeza nas coisas que se espera, diz em Hebreus 11. É a firmeza das coisas que se espera e a convicção de fatos que a gente não vê. Você não está vendo, mas está crendo. E isso só vamos conseguir quando a gente se apoia na palavra. Vou usar de novo, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Apoie-se nisso, pegue como base, e com certeza Deus vai nos dar a vitória. Esta era a sabedoria que Paulo queria que eles buscassem.
porque ele sabia que o que estava acontecendo no meio deles, estavam tentando tirar a vossa fé, tentando tirar deles ali o compromisso que eles estavam tendo. Então Paulo fala, tenha a cabeça sábia, para de ouvir o que os outros dizem, para de dar ouvido ao que está se levantando, ou para de ficar vendo aquilo que está se levantando contra a tua vida, mas levante a sua cabeça, acredite, creia, olha, apoie-se na palavra, vai dar certo em nome de Jesus. Entendimento espiritual que Paulo estava dizendo aqui em Colossenses, trata-se de uma aplicação da verdade, de uma aplicação daquilo que verdadeiramente eu aprendi. Mas sabe qual que é o problema de muitos crentes nos dias de hoje? Sabe muito e pratica pouco. Você está aí ou não? Sabe demais e pratica de menos. Sabe muito, mas não pratica. Deus não está à procura de pessoas dessa forma. Lembra de João capítulo 3, versículo 24? Deus procura adoradores que o adorem o quê? É João capítulo 4, 23 e 24. Que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Será que nós seremos encontrados por Deus com essa adoração tal? O que nos vai fazer a cada dia nos arraigarmos e afirmarmos com o Senhor é quando a gente busca o conhecimento da palavra de Deus. Era isso que Paulo queria para a igreja de Colossos. É que eles não ficassem presos naquilo que os outros estavam falando, mas que verdadeiramente eles praticassem o que eles tinham aprendido. A oração de Paulo, a intercessão de Paulo era essa. No versículo 10 ele fala assim, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Uma das coisas que Paulo também, nessa oração, gostaria que eles ficassem, eram os pés firmes. Alguém que se permanecesse firmes. Viver do modo digno do Senhor era a oração de Paulo para os colossenses, para combater esse gnosticismo que estava ameaçando a igreja, e o propósito deles era reduzi-lo ali, mas Paulo fala para eles, que se vocês ficarem firmes, e não deixar se levar, com certeza algo Deus vai realizar. Você não vai deixar ser levado por isso. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Nós passamos por várias lutas. Se nós dessemos a oportunidade para as pessoas que estão aqui dar alguma coisa ou falar de alguma coisa que está enfrentando, provavelmente todos teriam alguma coisa a ser dita. Mas o que Paulo queria é que eles se afirmassem, que eles ficassem firmes e não deixassem se levar por aquilo. O que o senhor está dizendo com isso? Tem muitas pessoas que estão deixando de servir a Deus, estão esfriando espiritualmente, porque tem deixado a palavra de Deus se cumprir na tua vida. Não seja somente uma pessoa que conhece, mas seja uma pessoa que pratica. Tiago 1, 22, não sejais somente ouvintes, mas o quê? Praticantes. Não seja semelhante a uma pessoa que se olha no espelho, mas seja aquela pessoa firme, não importa, tenho dificuldade, mas eu vou continuar firme. Eu não vou desistir, eu não vou desanimar, eu vou continuar perseverando. Irmãos, o que mais nós estamos tendo nesses últimos dias são lutas, são dificuldades. Não sei como aqui está, mas lá a coisa mais difícil está sendo trazer os crentes novamente para a presença de Deus. Você liga, você manda mensagem, você procura, você vai na casa, mas você vê o quê? A falta de firmeza, de compromisso. Aonde está o evangelho nessa vida? Aonde está a palavra do Senhor que faz com que ele esteja os pés firmes?
O que Deus quer que eu e você aprendamos nessa manhã, se não tivermos os pés firmes, não vamos chegar até o final. Se eu não me engano, Mateus capítulo 11, versículo 22 fala: aquele que ficar firme, é ou não é? Até o final, receberá a coroa da vida eterna. Coroa não é para aqueles que desistem. Salvação não é para aqueles que desistem. Salvação é para aqueles que permanecem firmes. Talvez você está aqui nessa manhã dizendo: pastor, mas está difícil para mim. Eu quero te dizer uma coisa: continue firme. Eu quero dizer uma coisa para você: continue lutando. Ah, mas já pensei em desistir. Deus não quer que você desista. Deus quer que você levante a sua cabeça, porque Ele sabe que você em Cristo é mais que vencedor. Que você nele vai vencer, que você nele vai romper. Por isso que Paulo diz aos Colossenses: viver de modo digno do Senhor, do inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, na plena convicção. Ele diz assim: e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Seja firmes. O conhecimento que você tem, por mais que seja pequeno, por mais que seja pouco, continue firme nele. Ele vai te dar a vitória. Posso ouvir um amém? Mas eu estou bem, pastor, está tudo jóia comigo, glória a Deus por isso. Mas eu quero te trazer uma notícia: quem serve a Deus, quem busca a presença de Deus, vai enfrentar a luta. Lembra de João capítulo 16, versículo 33? Que no mundo tereis só paz, e só churrasco, e só picanha, é isso? Que no mundo tereis o quê? Aflições, mas tem de o quê? Bom ânimo. Cadê o bom ânimo, querido? Cadê o bom ânimo? Ah, olha, está um peso está para todo mundo. Está difícil? Está para todo mundo. Mas o bom ânimo vai fazer com que a gente dê a volta por cima. Os pés firmes na palavra de Deus vai fazer com que a gente supere qualquer momento difícil. Por mais que ele venha, por mais que a gente está lá no fundo do poço, sempre vai existir uma mão para te abraçar, para te colher. Sempre vai ter um ouvido e uma mão estendida. Lembra de Isaías, capítulo 59, versículo 1? O ouvido do Senhor não está tapado, e nem a mão do Senhor encolhida, para que não possa te salvar. Ele sempre está disposto a te ouvir. Ele sempre está disposto a te levantar. Basta você estar com os seus pés firmes, crendo, acreditando. Deus vai te dar a vitória em nome de Jesus. Amém? Crescendo no pleno conhecimento de Deus. Quando Paulo fala aos Colossenses, no versículo 10, na parte B, crescendo no pleno conhecimento de Deus, este conhecimento não é teórico, mas experimental. Eu tenho que viver. Eu tenho que praticar. É algo que, com certeza, tem que ser vivido, senão não tem como. Como bom seria se a gente ouvisse na igreja só rosas, só coisas boas, ou se convertêssemos e seria tudo bom, como os judeus esperam o Senhor Jesus, ou esperavam, que Ele viesse, guerreasse por eles, matasse os romanos, que para eles eram uma perseguição. Aqueles que vinham, saqueavam, roubavam, matavam, deixavam eles sem nada. Então, qual que era a linha de pensamento deles? É que realmente viesse alguém, o Messias, ao qual eles esperam, alguns, principalmente os judeus ortodoxos até hoje esperam esse Messias. Então, com certeza, era a esperança deles. Mas, de repente, nasce alguém que não faz algo que eles esperavam, mas sim que ensinava. Olha que lindo. E hoje não é diferente. Talvez nós queríamos um Jesus também que viesse e já resolvesse os nossos problemas e que já trouxesse solução para nós, mas não. Ele vem nos dar ensinamentos, oh glória, para que a gente possa sair. Então não é fácil, mas você tem sabedoria. Você tem entendimento espiritual. Você tem os pés firmes. Então cresça no conhecimento de Deus.
E quando nós vivemos essa prática, vai haver uma diferença. Mas não seja essa pessoa que simplesmente aceitou Jesus, mas seja essa pessoa que pratica a palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Eu quero que você abra 1 João, capítulo 2, versículo 6. Já estou encerrando, amém? Tá certo que o pastor, quando fala que está encerrando, demora mais 1 hora, mas eu vou ser breve, eu sei que vocês têm compromisso. A carta de 1 João, capítulo 2, versículo 6, diz assim. 1 João 2,6, ele diz assim: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Olha que interessante. É importante a gente praticar. O que adianta eu simplesmente falar que sou crente, que faço parte de uma igreja, mas não vivo a vontade de Deus? Eu sei que para você talvez está dizendo, é muito difícil, pastor. Sim, mas não é impossível. E eu creio que se nós buscarmos a andar a cada dia, a fazer a vontade de Deus, com certeza, nada vai nos abalar. Nada vai nos tirar da presença de Deus. Era o que Paulo queria para os colossenses. É o que Deus quer para nós nos dias de hoje. Busque a viver a vontade do Senhor. Olha que interessante. Você está no capítulo 2, versículo 6. Vai no capítulo 3, versículo 6. Ele diz assim: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conhece. Então, viver no Senhor é uma vida digna, que agrada a Deus. Se eu viver no pecado, como é que eu vou falar que eu conheço? Como que eu vou falar que ele faz parte da minha vida? Deus não vive no pecado. Deus quer que nós saímos do pecado, para que Ele possa fazer algo diferente na minha e na sua vida. O que Paulo queria para aquele povo de Colossenses é que eles vivessem uma vida que literalmente agradasse o Senhor. Que os princípios que eles tinham aprendido, os princípios que nunca saíssem do vosso coração. Que eles verdadeiramente praticassem aqueles princípios, porque quando eles fossem praticados, nada abalava a fé deles, nada tirava da vida deles os princípios que foram implantados nos vossos corações. E é isso que Deus quer de mim e de você. Uma igreja sarada, um povo compromissado, um povo que conhece, mas que pratica, um povo que não abala, mas que esteja sempre com seus pés firmes e crescendo a cada dia no conhecimento e na graça de Deus. Posso ouvir um amém? E eu tenho certeza que o projeto de Deus é que buscamos a cada dia o Senhor e vivemos dentro da vontade dEle. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como você vive. Eu não sei quais são as suas práticas acerca da palavra de Deus, mas é hora de revermos como está o meu compromisso com Deus, como está a minha vida com Deus, de oração, de busca, de leitura. Às vezes a gente vê tudo, menos a Bíblia. Às vezes a gente lê tudo, menos a Bíblia. Não quero dizer que você não tenha direito, não quero dizer que você não precisa. Nós precisamos ter conhecimento de muitas coisas, mas é a Bíblia que vai mudar a sua história. Não esqueça, João 8,32, conhecereis o quê? A verdade. E a verdade vos libertará. Porque quando nós conhecemos a verdade, o versículo 36 vai fazer parte da minha e da sua vida, que ele diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livre. Então só vamos ser livres quando a verdade fazer parte da nossa vida. O que Paulo queria para os colossenses é o que Deus quer para nós. Busque a verdade.
Está difícil, pastor. Está tudo aqui, querido. Está com problema conjugal? Vai em Efésios, capítulo 5, do 22 ao 33. Ele vai te dar instruções. Está sem fé? Vai no livro de Hebreus, capítulo 11. O que mais? Preciso de cura. Vai buscar na palavra. Vai a Isaías 53, tem muitos textos que nos testificam. O que Paulo queria que a igreja entendesse era isso. Ao invés de você ficar dando ouvido nessas coisas que tentam tirar a tua fé, busca na palavra. Ela é que vai fazer a diferença na tua vida. Ela que vai mudar toda a situação que você enfrenta ou vai enfrentar. Amém? Vamos ficar de pé. Eu tenho certeza que essa palavra veio para nos despertar, para levantar a nossa cabeça. Não importa a sua luta, não importa a sua dificuldade, não importa o momento que você está vivendo, só importa uma coisa: vai buscar na palavra. Ela vai te dar conforto, ela vai te encher o coração de fé, ela vai fazer com que você dê a volta por cima. Só Ele pode mudar a sua história, só Ele pode te ajudar. Só Ele. E tem coisa que Deus faz que a gente não tem que questionar. Quando eu leio o Evangelho de João, capítulo 13, versículo 7, ele diz assim: há coisas que eu faço que não compreendê-lo-ás agora, mas compreendê-lo-ás depois. Então tem coisa que Deus realiza, que Deus faz, que a gente fala: meu Deus, por que, Senhor? Ele sabe todas as coisas. Oh, glória! Mas se Ele fez, Ele vai te dar paz. Se Ele fez, Ele vai te dar ânimo, Ele vai te dar coragem. Talvez você está aqui nessa manhã dizendo: eu preciso dessa força, eu preciso desse ânimo, eu preciso ser essa pessoa que busco mais, aleluia, que me entrego mais. Eu não sei como você está, mas eu quero orar por você. Eu quero declarar sobre a sua vida uma unção de força, uma unção de coragem, uma unção de ânimo, algo que vai levantar a sua fé, em nome de Jesus. Se você está aqui nessa noite, aqui nessa manhã, e precisa dessa oração, eu quero que você seja bem rápido para o nosso horário não se estender. Vem cá, eu quero só colocar as mãos sobre a sua cabeça e declarar que você seja um instrumento, um canal de bênção nas mãos do Senhor, e a sua luta vai dar a volta por cima. Aleluias. Coloque a mão sobre o seu coração. Espírito Santo, Tu estás aqui, porque a Tua unção é grande neste lugar. Pessoas que precisam ser tocadas agora com uma unção de ânimo, uma unção de força. Aquilo que aperta esse coração, aquilo que tem tirado a paz, tem tirado a alegria. Muitos estão aqui, Deus, estão procurando ser fortes, mas às vezes não conseguem. Mas o Senhor, nessa manhã, Deus, vai trazer força para ele, vai trazer força para ela. E eles vão romper em nome de Jesus e vão entender que o Senhor é aquele que capacita em nome de Jesus, porque o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Quem crê, diga aleluia. Quem crê, dá uma salva de palmas, Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Que a graça de Deus seja com vocês.